Bem-vindo ao canal Gerassol. Assim como o Sol ilumina, eu trago à luz vários assuntos para o seu conhecimento. E no assunto de hoje, algo bíblico que talvez alguns vão ficar espantados, admirados. Creio que a maioria não tem conhecimento. Mas você vai ficar admirado com os fatos concretos que eu irei lhe mostrar. Então, no decorrer do vídeo, você vai tirar as suas dúvidas e conclusões. Vamos lá. Pode ver, tem uma moeda. Essa moeda é do César Flávio Vespasiano, é do século 79 depois de Cristo. E vamos ver que interessante que esta moeda aqui, ó, como o Apocalipse se encaixa dentro desta moeda. Aqui, Roma dificilmente poderia ser melhor representada do que por este notável tipo de Vespasiano. Esse era o imperador Vespasiano, ali do século 79 depois de Cristo. Aqui a imagem dele. E aqui no outro lado da moeda, ó, vejam só, que mostra a homônima de Roma, uma mulher sentada, né, bastante à vontade entre as 7 colinas de Roma. Para quem não sabe, Roma tem 7 colinas, que são descritas no Apocalipse 17. Aqui naquele tempo já se mencionava as 7 colinas. Ó, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colinas, né? Aqui uma mulher sentada. Mulher em Apocalipse representa igreja, né? Mas vamos à frente. Entre as 7 colinas de Roma, sua espada embainhada, a espada aqui na bainha, né? Com o deus rio Tiberes a seus pés. Aqui, ó, o deus Tibres era mencionado. Aos seus pés, e ao lado uma loba, amamentando Rômulo e Remo. Aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver, aproximar um pouco mais. Tem 2 gêmeos sendo amamentados por uma loba. Aqui o próprio nome Roma, né? As origens de Roma, como a de todas as cidades antigas, estão envolvidas em fábulas. A fábula romana é de Rômulo e Remo. Esses 2 ali que vocês veem sendo amamentados pela loba, né? Filhos gêmeos de Marte, abandonados nas inundações de Tibre e depositados pelas águas vazantes no sopé do Palatino. Amamentados por uma loba, eles foram criados por um pastor e cresceram para fundar Roma. Isso, histórias, né? Só lembrando que Roma já tinha sido fundada em 753 a.C., sobre uma das 7 colinas, na qual hoje ainda se tem o mesmo nome, e que são elas, as 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que rodeavam a comunidade primitiva. Outras colinas de Roma são a Pinciana, Janículo e Vaticano. O Vaticano foi tirado de uma das colinas que fica ao redor das 7 colinas, por isso o nome de Vaticano. Cristianismo. As 7 colinas são citadas na Bíblia cristã, no livro do Apocalipse, como os 7 montes em que a besta está sentada. Aqui o sentido que tem sabedoria. Fala no Apocalipse 17. As 7 cabeças são 7 montes. Estão vendo aqui, ó, representado por 7 montes.
sobre as quais a mulher está sentada. Vejam que naquele tempo já, quando João escreveu o Apocalipse, já ele estava mencionando. E interessante que isso já foi cunhado na moeda naquele tempo. Vejam, naquele tempo já tinha sido cunhado isso na moeda. Está sentado. E são também 7 reis. Os reis aqui podem estar ligados a papas. Depois, mais para frente, vocês vão entender. 5 já caíram e um existe. Outro ainda é vindo. E quando vier, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e dos 7 vai a perdição. Mais para frente vocês vão entender isto. Por que dos 7 reis e o 8º? Com o Tratado de Latrão, a Igreja Católica aproximou-se oficialmente do fascismo, uma vez que o próprio Papa passou a afirmar que Mussolini era um homem enviado pela Providência. Como parte da repercussão, os jornais italianos escutaram vendas de edições que traziam informação sobre o acordo e missas especiais foram realizadas na Itália. Entre as pessoas comuns, o grande apelo do tratado foi possibilitar ao cidadão a autoafirmação com o italiano e católico. Papas depois do Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi assinado em fevereiro de 1929, durante o pontificado do Pio VI. A partir de então, os papas, que já eram autoridades religiosas no catolicismo, passaram a ser também autoridades temporais dentro do território do Vaticano. Desde o tratado, a Igreja Católica possui 8 papas, incluindo o Papa Pio VI. Só que aqui tem um porém, esse Papa Pio XI, aliás. Esse Papa Pio XI já era Papa antes do Tratado de Latrão. Então talvez ele não se encaixe dentro dos 8 papas ainda, ou talvez sim. Entre eles foi, no caso, Papa Pio XI, o Pio XII, São João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Francisco, que é o atual, né? O documento do Tratado de Latrão, segundo o cientista social David Kentenser, pode ser dividido em 3 partes distintas. Na primeira parte do acordo, oficializou-se a criação do Estado da Cidade do Vaticano, um território independente sob o governo do Papa. Na segunda parte, ficaram acordados os termos das relações entre Itália e Vaticano, nos quais o governo italiano assegurava que não interferiria nos assuntos internos do Vaticano. O último ponto do acordo falava sobre uma indenização que seria paga ao Vaticano por todas as terras das quais eles abririam mão. Essas terras que o Vaticano tinha eram terras, vamos dizer, conquistadas, ou melhor dizendo, roubadas, né? Então o Vaticano tinha muitas terras. Ali pode-se acrescentar ali, onde falam também no Apocalipse, sobre a ferida de morte. Então, no caso, ali ele sofreu uma ferida de morte, porque ele tinha era muito poderoso, ele dominava o mundo. E ali ele perdeu, né? Tanto que ele perdeu praticamente tudo. Então eles abriram mão e que eram reconhecidas como posses do governo italiano. David Ketzer fala que em valores atualizados a indenização totalizou cerca de $1 bilhão. Foi dado ao Vaticano para ele assinar esse acordo. A assinatura do Tratado de Latrão foi comemorada em todo o território italiano e melhorou consideravelmente a imagem do regime fascista. Benedetto Mussolini, vamos ver aqui na foto, aqui ó, Benedetto Mussolini, à esquerda, era o ditador da Itália na ocasião do Tratado de Latrão. Com a assinatura do Tratado de Latrão,
foi ratificada a criação do Estado da Cidade do Vaticano, em 1929. Encravado na zona norte da cidade de Roma, capital da Itália, o Vaticano é o menor país do mundo. Ele tem 44 hectares, o Vaticano, para vocês terem uma ideia. É a sede da Igreja Católica e a residência oficial do Papa. Seu nome é uma referência a uma das 7 colinas da capital italiana. Vejam só. Colina do Vaticano em latim, Mons Vaticanus ou Collins Vaticanus. Em italiano, Colle Vaticano. É uma colina localizada na margem oposta do rio Tibre, em relação às 7 colinas sobre as quais Roma foi fundada. E é ali que se localizava o Estado do Vaticano e a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro aqui, né? Então vejam como o Apocalipse 17 faz referências, a moeda ali já faz referência sobre o Apocalipse 17, falando sobre a mulher sentada sobre 7 montes. Então, mais concreto do que isso, se formos analisar, é impossível, né? Se você for numa Bíblia e olhar os mapas que tem nela, já faz referência a Roma, a Itália, né? Que Paulo visitava Roma. Então, é uma cidade profética, onde os acontecimentos irão surgir. E aqui João ficou admirado. Ele viu a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus lembra a você a Santa Inquisição, onde quem lia uma Bíblia ou traduzia ela era considerado bruxo, feiticeiro, era queimado, torturado. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da Bíblia, da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e que ainda que é. Aqui, o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Lembra que eu falei dos 7 montes? As 7 colinas, sobre as quais a mulher está sentada. No caso, a igreja. E são também 7 reis. 7 reis podem ser os 7 papas, né? 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco. A besta que era e já não é também o 8º, e dos 7 vai a perdição. Como aqui já podemos estar no 7º ou 8º rei, então significa que estamos bem no finalzinho, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis. Vejam também que ali tem uma besta que são 10 reis. Isso significa ainda que esta igreja, este poder, vai receber poder de 10 reis. Justamente por 1 hora. Talvez 1 hora seja um dia, né? Quer dizer que em certo momento da história ela recebeu ou ainda irá receber poder para dominar o mundo. Justamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, mesma intenção. Entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas.
E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão-a no fogo. Então, este é o fim que se destina à igreja, né? Sendo atacada, com certeza por países, né? Que diz que aqueles mesmos que deram o poder a ela se voltarão contra ela e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. E tem uma mesma ideia, que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a cidade ou igreja que tem poder sobre o mundo todo, influência? É justamente quem? Vaticano, né? Não é ali onde os reis, os governantes vão lá, se ajoelham, pedem auxílio do Papa? Hã? Não é a igreja que mais tem domínio no mundo todo? Se for contar outra igreja, não poderia, né? Porque ela foi uma igreja pura e se corrompeu. Então, e que está sentada sobre as 7 colinas, é a única. Então, tirem a sua conclusão. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam e compartilhem.